paz, irmãos, amém? Isso, vamos estar dando início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé e nós vamos ler o Salmo de número 92, versículos 1 e 2. Logo após a leitura desse salmo, eu vou pedir ao nosso pastor Toninho que venha até a frente e nos eleve a Deus em oração. Amém? Todos encontraram? Vamos ler todos juntos. Bom é render graças ao Senhor. Todos encontraram? Todos juntos, irmãos. Vamos lá, vou contar até 3 então para nós começarmos. 1, 2, 3. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Amém? Pastor Toninho, por favor, nos eleve a Deus em oração. Graça e paz, irmãos. Vamos orar. Você tem alguém que você quer colocar diante de Deus agora? Você tem alguém que está doente, enfermo? Coloque a vida dele diante do Senhor. Vamos orar, apresentar diante de Deus o culto, o pregador, o ministério de louvor, a igreja diante do Senhor. Porque nós estamos aqui para render graças ao Senhor. Nós estamos aqui para louvar o nome do Senhor. Pois então agora nós vamos orar. Eu queria também lembrar agora, você que está aí, lembre-se do pastor Willy, que teve um derrame. Vamos estar orando pela vida dele também, né? Você que está em casa, coloque seu filho diante de Deus, sua filha, sua família diante de Deus. Nós queremos agradecer a Deus por essa grande dádiva de poder estar diante dele e orar ao Senhor. Senhor meu Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua infinita misericórdia, pelo teu amor derramado sobre a tua igreja, Pai. Nós queremos agradecer, Senhor, por nós podermos estar aqui hoje para louvar, engrandecer o teu santo e poderoso nome. Quero colocar, Senhor, esse culto diante de ti, diante das tuas mãos, que o Senhor venha agir, oh Pai, poderosamente, através, Senhor, das orações, através dos louvores, através da pregação, Senhor. Queremos colocar, Senhor, a nossa família diante de ti, Senhor. Entra, ó Deus, com a tua providência, oh Pai, entrando, Senhor, com cura, com restauração, com comunhão, com amor, Senhor, em nome de Jesus. Vá adiante, Senhor, do leito do pastor Willy, Senhor, que teve, Senhor, o derrame. Entra, ó Deus, com a tua providência de cura, salva, liberta, cura, Senhor, em nome de Jesus. Nós estamos aqui com o nosso coração totalmente entregues nas tuas mãos. Queremos ser, Senhor, tocados por ti nessa noite. Queremos receber o teu Espírito diante de nós, para que nós possamos verdadeiramente, Senhor, sairmos daqui edificados, transformados pelo teu poder, Senhor. Oh Pai, trata, Senhor, conosco através do louvor, através, Senhor, da mensagem, através dos nossos irmãos, através das orações. Estamos aqui, Senhor, para glorificar e exaltar o teu nome, Senhor. Fala conosco, Senhor, de todas as formas, porque nós estamos com nossos ouvidos abertos e atentos a tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Fala, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós viemos aqui hoje para louvar e exaltar o nome do nosso Deus. E nós vamos estar entoando agora o hino de número 244, que diz: 1000 vezes 1000 louvores rendamos ao Senhor. Quero convidar a igreja a estar cantando bem animado esse hino, que é um hino bem conhecido. Você que está em casa também, louve ao Senhor. Mil louvores rendamos a Jesus, que da mais alta glória desceu até a
tua imensa graça, por seu insigne amor, por todos seja sempre louvado Salvador. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos lavou, bendito Salvador. Eis ao redor do trono do Redentor sem par, milhares e milhares em refulgente luz, com reverência adoram o grande Salvador, e ao bom Cordeiro rendem as honras e o louvor. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos lavou, bendito Salvador. Ó, vinde agora todos também a celebrar as glórias sempre eternas do Redentor sem par, com voz de vitória seu nome proclamai, mil vezes mil louvores a Cristo tributai. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos lavou, bendito Salvador. Amém, irmãos? Vamos continuar louvando ao nosso Deus. O pastor Walter foi dar uma sentadinha ali, mas volta novamente. Amém. Vamos estar louvando ao nosso Deus com um grupo de louvor. Amém. Graça e paz a todos. Ainda de pé, eu quero... Vou abrir aqui minha garrafinha. Quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui nessa noite. Que seja um tempo de restauração. Que seja um tempo de cura. Que seja um tempo de alegria. Como nós acabamos de cantar aqui, mil vezes, mil louvores. Que o Senhor seja glorificado. Que o Senhor seja exaltado. Essa música que nós vamos cantar, já cantou aqui uma vez, mas há muito tempo atrás. Mas a letra diz: meu maior prazer é estar em tua presença. Então que esse seja realmente o seu maior prazer. Também falaremos hoje sobre a importância do Espírito Santo nas nossas vidas. Que você desde já comece a buscar o Espírito Santo. Amém? Busque o Espírito Santo através do louvor, através da oração. Fala com Ele. A terceira pessoa da Trindade está aqui nesse lugar. E Ele vai renovar as tuas forças. Ele vai fortalecer a tua fé. Ele vai aumentar a tua fé. Amém. Mas você está aqui para prestar um culto ao Senhor. Então aproveite essa oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Conseguiram a letra aí, Letícia? Mas nós vamos cantar e você vai acompanhando. Oh, Jesus. Vamos lá. Meu maior prazer. Meu maior prazer é estar em tua presença. Vamos lá. Prostrado aos teus pés. Te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz. Eu ouço a tua voz, oh Senhor, e sinto teu mover aqui.
Diga pro Senhor: quero mais de ti, Senhor. Do teu poder, do teu poder, da tua unção. Eu ergo as minhas mãos em canto. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda, Senhor, inunda o meu ser nos rios desse amor. Adore ao Senhor, abra sua boca. Está em tua presença. O Senhor é o meu maior prazer. Prostrado aos teus pés. Te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz e sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder, da tua unção. Eu ergo as minhas mãos e canto. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser do rio desse amor. A falar: Senhor, eu estou aqui, sinto o teu mover. Amém. Senhor, eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero estar na tua presença todos os dias. Eu quero, Senhor, a tua glória sendo derramada na minha vida. Eu quero a tua glória, Senhor, sendo derramada do teu poder, a tua unção nos nossos corações. Oh, meu Deus, tu és maravilhoso. Vem sobre a nossa família, vem sobre essa igreja, vem sobre o teu povo. Derrama a tua Shekinah nesse lugar. Que essa noite seja uma noite de cura, seja uma noite de avivamento, seja uma noite da tua unção, do teu poder, em nome de Jesus. Oh Deus, aleluia. Vamos cantar. Derrama. Derrama a tua glória. Glória a Deus. Amém, amém. Eu quero crer que você, e eu peço para você, eu faço um apelo para você nesse momento, que você busque o Espírito Santo nessa noite. Ele está aqui nesse lugar. Em nome de
de Jesus. Adore ao Senhor. Não perca a oportunidade. Em nome de Jesus. Ela é a terceira pessoa da Trindade. Eu estou enfatizando isso. Ele é o Deus Espírito Santo, aquele que habita não em templos feitos por mãos, embora esteja aqui, mas Ele habita na minha vida, na sua vida, naqueles que professam Jesus como o Senhor da sua vida. Aliás, você só consegue professar Jesus Senhor da sua vida se for pelo Espírito Santo. Aleluia. Então vamos continuar adorando ao Senhor. E você vai dizer: Senhor, deixa a tua glória encher esse lugar. Vamos lá. Deixa a tua glória encher esse lugar. Deixa os céus descer sobre nós. Deixa a tua glória encher esse lugar. Deixa os céus descer sobre nós. O som da chuva. O som da chuva eu já posso ouvir. E que? E com ela vem o novo de Deus. Derrama sobre nós a chuva, Senhor. Derrama sobre nós a chuva, Senhor. Abundantemente sem cessar, teu povo espera o derramar da chuva, da chuva, da chuva, da chuva. Deixa a tua glória encher este lugar. Deixa os céus descer sobre nós. Mais uma vez. E deixa a tua glória encher este lugar. Deixa os céus descer sobre nós. O som da chuva eu já posso ouvir. E com ela vem o novo de Deus. Derrama sobre nós a chuva, Senhor. Derrama sobre nós a chuva, Senhor. Abundantemente sem cessar, teu povo espera o derramar da chuva, da chuva, da chuva, da chuva. Chuva de poder, chuva de unção, chuva de bênção, chuva de louvor, chuva de cura, chuva de glória, chuva de vitória. A chuva, a chuva, a chuva, a chuva. Chama sobre nós a chuva, Senhor. Derrama sobre nós a chuva, Senhor. Derrama sobre nós a chuva, Senhor. Derrama sobre nós a chuva, Senhor. E faz chover, Vai chover. faz chover. Diga. Abre as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu e vai chover,
chuva, Senhor, derrama sobre nós. A chuva, Senhor, derrama sobre nós. A chuva, Senhor, derrama sobre nós. A chuva, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor derrame sobre nós a sua chuva. Pode sentar um pouquinho, irmãos? Por favor, quero convidar aqui o presbítero Adonilton, que vai ministrar esse momento da oferta. Em seguida nós vamos cantar, e quando nós estivermos cantando, você vai sair do seu lugar e depositar a sua oferta. Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Malaquias para ver o que é que diz o profeta. Capítulo 3. Capítulo 3 de Malaquias, os versículos 10, 11 e 12. Ele diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. O apóstolo Paulo também diz lá na segunda carta de Paulo, capítulo 9, versículo 7, que Deus ama aquele que dá com alegria. Então, no momento que os irmãos que louvam cantando, estiverem cantando, os irmãos se levantarão e depositarão aqui a sua oferta. Mas, como diz Paulo, não por necessidade nem por obrigação, né? Mas por amor. Amém? Amém. Fiquemos em pé antes do cântico e nós vamos orar. Amém. Por esse momento. Eterno Deus, na beleza da tua santidade, ó Deus, nós te oramos. Convicto, ó Deus, que os teus ouvidos estão atentos às orações que faz nesse recinto. E nós suplicamos, ó Deus, por cada um dos teus servos, que trarão aqui, ó Deus, a sua oferta. Ó Senhor Deus, mas também nós queremos te pedir, ó Deus, por aqueles teus servos que não estão em condições de depositar a sua oferta nesse gasofilácio. Mas que o Senhor abra, Senhor Deus, as portas dos céus e derrame sobre eles as tuas bênçãos. E dele, ó Deus, condições para que eles sintam o prazer, a alegria, ó Deus, de contribuir na tua causa. Venha, ó Deus, ao encontro desta igreja e cumpre nós, ó Deus, o teu propósito. E nós te oramos pelos méritos do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos dizer: eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Esse Deus, ele vai suprir cada uma das nossas necessidades, em nome de Jesus. Glória a Deus. Cante com fé, em nome de Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação,
palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh Deus, obrigado Jesus, louvado seja o teu nome. O choro dura uma noite. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Diga, eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Mais uma vez, ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus de multiplicação. O Senhor é um Deus que sara as feridas. O Senhor é um Deus que supre em glória cada uma das nossas necessidades. Louvado seja Deus pela sua vida, meu amado, minha amada, você que está aqui nessa noite. Louvado seja Deus pela sua vida. Que você desfrute nessa noite da plenitude do Espírito Santo. Que um mover sobrenatural de Deus possa ser derramado aqui nessa noite, em nome de Jesus. Que a palavra dele venha sobre nós. Que a palavra de Deus venha de encontro a cada um de nós. Porque a palavra de Deus ela é como uma espada. Ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes. Ela é viva, ela é eficaz, ela é alimento, ela é mais doce que o mel. Amém. Glória a Deus por isso. Então você vai ter oportunidade nesse momento de se alimentar da palavra. Deus abençoe a sua vida. Podeis assentar em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, eu louvo a Deus.
pelo que Ele tem feito, pelo que Ele ainda vai fazer. Cada domingo, a igreja está cada vez mais bonita. Não porque nós pintamos a igreja, não porque foi feita alguma melhoria física, mas porque Deus tem acrescentado a cada domingo aqueles que estão vindo na casa do Senhor. Amém? E eu louvo a Deus pela sua vida. E eu quero orar agora nesse momento. Algumas pessoas não estão aqui, embora temos um bom número, mas eu quero orar para aquelas pessoas que ainda não estão com dificuldades para vir à casa do Senhor, por N motivos. E não cabe nós julgarmos, mas Deus vai acrescentando, amém, irmãos? Mas não é porque Deus vai acrescentando que nós vamos esquecer dos nossos irmãos. Hoje o Natan, ele não está aqui porque ele foi no aniversário da igreja dos pais dele, que é da Igreja Batista da cidade de Tiradentes. Mas, além do Natan, outras pessoas não estão. E eu quero orar por essas pessoas, que Deus abençoe a vida deles onde eles estiverem, que Deus cuide, que Deus trate, que Deus conserte, amém, irmãos? Nós somos uma igreja que dá ênfase na oração e não podemos deixar de orar uns pelos outros, porque é mandamento, é ordem do Senhor, orai uns pelos outros, cuidem uns dos outros. E não é bom a gente deixar de vir à casa do Senhor, porque é isso que o diabo quer. Conversava ainda de manhã, aliás de manhã tive uma conversa muito boa com um irmão amado, e eu louvo a Deus pela vida dele, sobre essas questões, porque ele falava sobre pecado, e pecado não é simplesmente comer o fruto, pecado é desobedecer à vontade de Deus. Se Deus mandar você fazer uma coisa, faça. Se você diz que a palavra é regra de fé e prática, então pratique em nome de Jesus, amém? Então vamos praticar a palavra agora orando uns pelos outros. Eu queria, você mesmo assentado, mas eu quero que você erga a sua voz, em nome de Jesus. Agora, se você quiser levantar, se você quiser ficar ajoelhado, também, em nome de Jesus, fique à vontade, porque Deus, Ele está aqui nesse lugar. E em nome de Jesus, Ele vai operar maravilhas aqui nessa noite. Ele melhor do que eu, Ele melhor do que ninguém, sabe como você entrou aqui. E eu louvo a Deus porque as pessoas que têm entrado por aquelas portas têm saído daqui renovadas. Mas isso é motivo de oração, por isso que Deus está operando. Porque muito choro, muitas lágrimas têm sido derramado nesse solo. E esse solo é fértil para a glória de Deus, amém? Quero declarar aqui a bênção da fertilidade em nome de Jesus na vida dos irmãos, para que você possa frutificar a 30, a 60 e a 100 por um, como diz a palavra em nome de Jesus. Então, se você crê, erga a sua voz e ore comigo, intercedendo pelos nossos irmãos, por aqueles que estão enfermos, pelos missionários, por quem você lembrar em nome de Jesus. Abençoe. Pai Santo, mais uma vez oramos, ó Deus, erguemos a nossa voz, para, ó Deus, clamar o nome de Jesus, para, Senhor, pedir a Tua bênção, pedir a Tua misericórdia, pedir perdão pelos nossos pecados. Somos falhos, somos pequenos, somos pecadores, mas, ó Deus, a Tua palavra diz que temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo, e se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos purificar, para nos lavar de todo pecado. Oh Deus amado, a Tua palavra diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, não há condenação em nome de Jesus. Oh Senhor amado, visita os nossos irmãos que não estão aqui nessa noite, aonde eles estiverem, que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor manifeste a sua glória, que o Senhor renove as suas forças, em nome de Jesus. Usa-os aonde eles estiverem para a Tua glória. Aqueles que estiverem, ó Deus, enfermos, aqueles que estiverem, ó Pai, com medo, ó Deus, aqueles que estiverem fracos na fé, desanimados, a nossa oração é que o Senhor renove as forças, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia! O justo vive pela fé em Cristo Jesus, não por obras de homens, não por coisas, mas o justo vive pela fé, e nós fomos justificados pelo Senhor, e a Tua palavra diz, justificados pois com Deus, justificados pois mediante a fé, temos paz com Deus, e aleluia,
Louvado seja o teu nome. Senhor, abençoa os missionários que a igreja tem ofertado. Que essa igreja seja uma igreja missionária. Ó Deus, que possamos adotar mais missionários. Que possamos, ó Deus, fazer a tua obra no poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Hoje eu me rendi à toalhinha. Não sou nem um pouco fã do apóstolo Valdomiro. Deus me perdoe quem gosta dele como... Porque ele fala tanta heresia que é só Deus. Não. Fala de trízimo, fala de tanta coisa, de 14º, é tanta coisa. Irmãos, se quiser dar oferta, dê oferta. Ninguém aqui vai ficar apelando. Amém? Então a toalhinha, peguei até a verde, porque a dele é branca, né? Para dizer... Amém, glória a Deus. Deus tem suprido em glória cada uma das nossas necessidades. Então não vamos apelar para trízimo, para 14º, 15º. Deus, se o Espírito Santo está em você, você é fiel ao Senhor. Amém? A causa, ao reino de Deus, não é o pastor. Você é fiel a Deus. E Deus é fiel com você, sempre. E isso é motivo de louvor. Isso é motivo de alegria. Primeiro, por favor. Quero falar hoje sobre a importância do Espírito Santo. Você pode falar assim, poxa pastor, mas eu já sei. Não tem problema não. Pode ser que tenha alguém que não saiba. Aqui nessa noite, a importância, a dar a devida importância ao Espírito Santo. Deus tem boas novas para você aqui nessa noite, em nome de Jesus. Manda mais, Senhor. Está chegando mais gente, glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Chegou bem na hora da palavra, é de Deus. Deus vai falar aqui nessa noite, já está falando, amém? Glória a Deus. Sejam bem-vindos, irmãos, em nome de Jesus. Atos 1, de 1 a 14. O tema da mensagem é a importância do Espírito Santo, e nós vamos ver por que a importância do Espírito Santo. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, e esse João aqui não é o apóstolo João, mas é o profeta João Batista. João vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas, que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, presta bem atenção, onde se reuniam
Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Que Deus abençoe a sua palavra. Percebemos aqui que o Espírito Santo é bem citado nesse texto. E eu quero começar aqui minha introdução, lembrando os irmãos que sem a ação do Espírito não existe igreja, amém? Se não fosse a ação do Espírito Santo, não existiria igreja. A igreja passou a existir e a ser relevante quando o Espírito Santo desceu. E era necessário que Jesus subisse para que o Espírito Santo descesse. Porque Jesus, se eu não for, lá em João, se eu não for, ele não virá. O Consolador não virá. João 14, se não me engano. Se eu não for, o Consolador não virá. Portanto, era necessário Jesus subir. Mas Jesus fala para os discípulos, e esse texto que eu vou citar agora, que é Lucas 24, 49... eu vou citar ele várias vezes durante a pregação aqui, disse assim, olha, vocês aguardem até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. Então segura aí, esse texto nós vamos citar bastante aqui. Esperai até que do alto sejais revestidos do poder. Então a igreja não existiria se não tivesse a presença do Espírito Santo. Não existiria nenhum crente. Tem crente aqui nessa noite em Cristo Jesus? Amém? Você só está aqui por causa do Espírito Santo. Se não fosse o Espírito, porque o Espírito é vida, irmãos. E vida espiritual e vida física. Se não fosse o sopro de Deus, o Espírito, o pneuma de Deus, que é o Espírito, você não estaria aqui, nós não estaríamos aqui, a igreja não estaria aqui. Então, estou começando aqui minha introdução para que você lembre a importância do Espírito Santo. Zacarias 4:6, que é o motto da nossa denominação, é não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É assim que Deus trabalha, irmãos, pelo Espírito. É o Espírito Santo que é o nosso combustível, é o Espírito Santo que nos renova, é o Espírito Santo que nos regenera, é o Espírito Santo que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Que mais? É o Espírito quem aplica a obra de Cristo na vida do crente. No nosso coração, é Ele quem gera a vida. É o Espírito. E é por isso que Efésios, o Paulo vai dizer aos Efésios lá no capítulo 2, que nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas Cristo nos deu vida. Glória a Deus. E Ele nos salvou, e Ele nos regenerou, e Ele intercede por nós. Vamos falar sobre isso aqui. Eu quero dizer aqui, como já falei, que o Espírito é quem gera a vida, tanto biológica como espiritual. Se você não estiver com a sua vida espiritual viva, essa noite é noite de reavivamento, amém? É noite de ser cheio do Espírito Santo, porque só tem vida quem é cheio do Espírito Santo, só tem vida quem tem o Espírito Santo. E eu quero falar sobre dois teólogos aqui, um chamado Abraham, é um holandês, Abraham Kuyper, não sei se assim se fala, mas ele diz uma coisa: se os ministros, num livro que ele escreveu, diz assim: se os ministros não derem crédito à obra do Espírito Santo, darão pedra ao invés de pão ao seu rebanho. Se os pastores, se os líderes, se os ministros não derem crédito à obra do Espírito Santo, que obra? A obra regeneradora, a obra de convencer o pecador da justiça, do pecado, do juízo, a obra do poder, do derramamento do Espírito. Se nós não dermos crédito à obra do Espírito Santo, alimentaremos o povo com pedra e não com a palavra de Deus que é vida, não com o pão da vida que é Jesus. Um outro teólogo famoso chamado John Stott disse
também em um dos seus livros que o maior problema da igreja é a polarização. Preste atenção. Algumas igrejas distorcem a doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia, que é a doutrina que estuda o Espírito Santo, da área da sistemática que estuda o Espírito Santo. Algumas igrejas distorcem, outras só falam do Espírito Santo e esquecem da palavra, esquecem que o nosso Deus é um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E outras apagam o Espírito Santo. E lá em 1 Tessalonicenses existe uma exortação que Paulo faz à igreja de Tessalônica: não apagueis o Espírito. E nós temos visto nessa geração muitas pessoas, muitas igrejas, muitas denominações que estão apagando o agir do Espírito, estão desprezando o Espírito. E se nós quisermos ser uma igreja relevante nesse bairro, se nós quisermos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, se nós quisermos ser uma igreja que faz a diferença, se nós quisermos ser uma igreja que foi chamada para frutificar, temos que crer, temos que dar crédito à obra do Espírito Santo. Temos que entender a importância do Espírito Santo na minha vida, na vida da igreja, na sua vida. Amém? Glória a Deus. E uma coisa é ter o Espírito Santo e outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Todo crente que aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador tem o Espírito Santo. Amém? Creu em Deus, creu que Jesus é o Senhor, confessou Ele como Senhor da sua vida, e creu que Ele ressuscitou dentre os mortos. Romanos 10, 9 e 10. Esse tem o Espírito Santo. Mas gostaria de dizer para você, e vou trabalhar isso mais na frente: ter o Espírito Santo não significa que você é cheio do Espírito Santo. Lembra disso. Muita gente tem o Espírito Santo, mas tem vivido uma vida rasa, pífia, miserável. E nessa noite eu quero tentar ajudar você a refletir sobre a importância do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então eu quero destacar aqui algumas questões relevantes sobre a importância do Espírito Santo na minha e na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Primeira questão: a necessidade de reenfatizar a autoridade do Espírito Santo. Amém? Então, eu quero lembrar você aqui nessa noite que é necessário reenfatizar a autoridade do Espírito Santo. No século 17 surgiu um grupo que afirmava que nada mais importava a não ser o poder do Espírito Santo. E isso, irmãos, é um engano, porque o Espírito nos guia pela palavra. É aquele grupo que tudo era só o Espírito. Não lê a Bíblia, não precisa de revelação. A revelação é a palavra, irmãos. Amém? Deus pode usar pessoas para revelar? Pode, mas a primeira revelação é a palavra. Então, é na palavra que nós temos que confiar. Porque tem muita gente da parte do Satanás, muita gente que vive uma vida carnal, querendo falar em nome do Espírito. E tem falado muita besteira. Então, a palavra de Deus é a revelação. Homens inspirados por quem? Pelo Espírito Santo. Toda a Escritura foi inspirada por Deus e apta para instrução, para o ensino, para a repreensão, para a exortação, para a edificação do corpo de Cristo, da igreja, do seu povo. Tinha esse grupo. Tudo era o Espírito, só o Espírito. Ninguém falava de Deus Pai, de Deus Filho. Muitas pessoas decidem os rumos da sua vida sem consultar a direção do Espírito. Quero lembrar você aqui, quando você for tomar uma decisão, lembre-se de primeiro consultar Deus. Porque, infelizmente, a regra tem sido o contrário. Primeiro eu faço o que eu quero, a minha vontade,
aquilo que eu penso que é certo, aí depois que tudo é errado, poxa Deus, o Senhor não gosta de mim. Mas você não lembrou de consultar o Espírito. Davi, quando foi saqueado lá em Ziclag, eu acho que é 1 Samuel 30, alguma coisa assim, eu não estou lembrado. Mas quando foi saqueado, ele chegou e viu que toda a sua... roubaram tudo, as mulheres, roubaram as riquezas, os bens. A primeira coisa que Davi fez foi consultar o Senhor, orar ao Senhor. Ele não saiu correndo, ele foi consultar o Senhor. E Davi, o texto diz que Davi depois que ele começou a consultar o Senhor, o texto vai dizer que Davi se reanimou no Senhor. E Deus restituiu todas as coisas. Irmãos, aprenda. Isso serve para mim também, porque os meus ouvidos são os primeiros a ouvir o que eu estou falando. Aprenda a consultar ao Senhor quando você for tomar a decisão de se inscrever num concurso. Quando você for tomar a decisão de escolher uma área para trabalhar. Aí você fala, pastor, eu topo qualquer negócio. Ok. Mas, às vezes, você vai entrar num lugar que não vai te fazer bem, que não é a vontade de Deus. Procure compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O Espírito Santo nos ajuda a isso. Então, vamos lá. Em Atos 15, 28, olha o que o texto diz. Eu vou lá para Atos 15, 28. Lembrando da necessidade de reenfatizar a autoridade do Espírito na vida do crente, na vida da igreja. Atos 15, 28... se alguém achou, pode ler. Se não achou, eu vou ler. Amém. Nos pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Irmãos, aqui eles estavam tomando a decisão de enviar homens para a obra missionária, para campos, para igrejas que tinham sido estabelecidas. Mas eles tomaram cuidado, os apóstolos, os crentes, a igreja, tomaram o cuidado de se reunir e consultar o Espírito Santo. Então, ele diz o seguinte, nos pareceu bem ao Espírito e a nós. Primeiro ao Espírito, depois a nós, a liderança, pareceu bem enviar Silas, tem mais gente aqui, enviar Silas e Judas, que pessoalmente iriam representá-los ali naquele lugar, lá em Antioquia. Então, pareceu bem consultar ao Espírito, depois a liderança. Ore a Deus. Temos orado pouco, irmãos, e por isso temos deixado de desfrutar da plenitude do Espírito. Isso é importante você lembrar. Uns querem só a palavra, outros querem só poder. Vemos isso na nossa geração. Você vai em igreja aí que é gelada, fria, e tudo aquela liturgia, né, seca. Sem poder, sem unção, sem a presença do Espírito. A letra mata, mas o Espírito... Não estou dizendo que a palavra não é importante, mas só a palavra mata. Outras igrejas que também é só poder. Não lê a Bíblia, não reflete aquilo que realmente está escrito. Interpretações totalmente equivocadas. Muitas das vezes até... não por maldade, não por má fé, mas por falta de conhecimento. O povo perece porque falta conhecimento. E quem ensina, quem lembra a igreja dos ensinamentos, dos mandamentos, é o Espírito, irmãos. Jesus falou que ele enviaria o Consolador e ele nos lembraria de tudo o que Jesus tinha nos ensinado pela palavra. É o Espírito, irmãos, a importância do Espírito. Então, uns querem só palavra, outros querem só poder. Uns têm medo dos exageros, e a gente entende, né? É o exagero da frieza espiritual e o exagero também de um desequilíbrio, né? De uma coisa, de uma heresia, de uma coisa herética, que foge dos padrões, dos limites estabelecidos por Deus. Só teologia não basta. Temos uma doutrina maravilhosa, que é a doutrina dos apóstolos, na qual a igreja perseverava. Mas se não for banhada com o óleo do Espírito, fica igual à igreja de Éfeso. O que é que diz lá na igreja de Éfeso, no capítulo 3, se eu não me engano, de Apocalipse? Era uma igreja que guardava a palavra, ela cuidava ali do seu povo, mas
não tinha amor, não tinha a vida do Espírito Santo. É uma igreja que a doutrina era preservada. Heresia, gnosticismo não entrava naquela igreja e era muito forte, mas era uma igreja fria, gelada, uma igreja sem vida, apenas teologia, cabeça grande, coração pequeno. E o que eu quero compartilhar com vocês aqui essa noite é coração grande, cabeça pequena. Coração cheio da graça e do poder do Espírito Santo. Cheio do amor de Deus para transmitir o perdão, para transmitir a alegria. Então só teologia não basta. Temos que nos banhar com o óleo do Espírito Santo. Temos que ser ungidos, temos que ser cheios, temos que ser lavados pelo poder do Espírito Santo. E o problema não está em Deus, irmãos. O problema não está na palavra. O problema não está na palavra. O problema não está em Deus, porque Ele é a nossa solução. O problema está em mim. O problema está em nós. O problema está em você, que não tem obedecido, que não tem orado, que não tem consultado o Espírito Santo. A igreja está tentando fazer o papel de Deus. Não é assim que funciona. A gente está inventando, muitas vezes, inventa conferência, campanha não sei das quantas, e eu não tenho nada contra, desde que seja uma coisa direcionada pelo Espírito, e muda púlpito para cima, aumenta o altar para o pastor ficar mais alto e a voz dele ficar mais, enfim, aumenta o microfone. A gente faz muitas coisas. O que mais que nós fazemos? Propaganda. Tem gente que está na TV, está no rádio. Eu não tenho nada contra quem está na TV e está no rádio, mas não é isso que vai fazer você ser cheio do Espírito Santo. O que vai fazer você ser cheio do Espírito Santo é você ter uma vida aos pés do Senhor, uma vida pautada na palavra, uma vida de oração, uma vida íntegra, como Jó. Observaste meu servo Jó, homem íntegro e reto. Você pode não ser isso hoje, mas nós precisamos buscar. A santificação é um processo. Não vou melhorar da noite para o dia, mas é um processo. E somente quem foi regenerado pelo Espírito Santo pode alcançar essa condição, para que seja cheio, para que seja pleno, completo do Espírito Santo. Então, o método de Deus ainda é o mesmo, desde sempre, desde a eternidade. Qual é o método de Deus? O poder que vem através do Espírito Santo. Por isso a importância do Espírito Santo. Ah, como eu gosto do Espírito Santo. Amém? Que você também goste do Espírito Santo. Que você ame o Espírito Santo, porque Ele é Deus. Ame a Jesus, Deus Filho. Ame a Deus, Deus Pai. Ame ao Espírito Santo, Deus Espírito. Glória a Deus. Segunda questão. Então eu falei da necessidade de reenfatizar a autoridade do Espírito. Já falamos sobre isso. Agora eu quero falar sobre a necessidade de se conhecer o ministério do Espírito Santo. Qual é o ministério do Espírito Santo? O que o Espírito Santo faz na vida do crente, na vida da igreja? É o Espírito que nos convence. Eu não vou ler todos os textos, mas João 16:9. O Espírito Santo nos convence o pecador da justiça, do pecado e do juízo. E temos visto pouca convicção de pecado nas igrejas. Como eu falei, tem igreja que é igreja gelada, né? Eu não estou dizendo aqui, ou é choro demais, ou é um vazio. O Espírito Santo, irmãos, ele convence. Ele faz com que a gente entenda que somos pecadores e precisamos nos arrepender. Temos visto pouco arrependimento, pouco choro no meio da igreja. É necessário chorar na presença de Deus, amém? É necessário se quebrantar na presença de Deus. E é o Espírito Santo que convence o pecador da justiça, do pecado e do juízo. Precisamos chorar mais. Eu não lembro o texto, acho que é Joel. Eu vou arriscar aqui, mas se alguém lembrar, que tem até uma música do Fernando. Chorem os ministros de Deus, seja estabelecida a graça, a glória do Senhor. Chorem os ministros do Senhor. Planteiem para que o Espírito Santo seja derramado. É Joel, sim. Porque mais para frente é aquele texto que eu vou citar aqui. Porque derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Chorem os ministros. É preciso ter choro, irmãos. Esse é um dos ministérios do Espírito Santo. É convencer o pecador que ele é pecador.
nós somos, a nossa natureza é má. A natureza do homem é a natureza caída. E como isso pode ser restabelecido? Somente pelo poder do Espírito Santo. Porque é Ele que nos regenerou para uma viva esperança. 1 Pedro 1,3. Então, o Espírito nos convence. Que mais? Há muito ajuntamento na igreja, pouco quebrantamento. As pessoas não querem ser confrontadas. Já parou para pensar nisso? Tem muita gente que vem para a igreja e só quer ouvir palavra boa. Só palavra que massageia o coração. A palavra não é minha, a palavra não é sua, a palavra é de Deus. Amém? E tudo que estamos falando aqui é da parte de Deus, está escrito aqui. Se não tiver escrito aqui, depois você me procure, pode falar. Porque um ministro do Senhor tem que pregar através da palavra. O que passar disso aqui, irmãos, vem do maligno. Amém? Se pregou heresia, vai se ver com Deus. Pode questionar, em nome de Jesus. E graças a Deus que Deus tem levantado homens e mulheres cheios do Espírito Santo para pregar a palavra aqui nessa igreja. E não é à toa que Deus tem manifestado a sua glória aqui nesse lugar. Porque a palavra é viva e eficaz. Ela não volta vazia. Então não tenha medo de ser confrontado pela palavra. Pelo contrário, seja confrontado e se arrependa dos seus pecados, se volte para o Senhor, porque Deus vai manifestar a glória dele, e você será bem-aventurado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, pessoas não querem ser confrontadas, queira ser confrontada aqui nessa noite pelo Espírito, para que você tenha uma vida abundante em nome de Jesus, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus quer que você viva uma vida em abundância pelo Espírito Santo. Glória a Deus. É o Espírito Santo quem nos regenera. Eu vou ler alguns. Ezequiel 37 vai falar sobre isso. Que o Espírito Santo ele volta à vida. João 3, 5-8. Eu quero ler Tito. Tito, capítulo 3, versículo 5. Glória a Deus. 3, 5, o que diz aqui? Já peguei. Não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Irmãos, anota esse negócio aí. Tito 3, 5. Não por obras de justiças praticadas por homens, por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. Ele quem? Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Meu Deus. É o Espírito Santo quem nos regenera. Eu vou ler só esse texto, mas depois se você puder ler Ezequiel 37, é um texto maravilhoso. Meu irmão, o Espírito Santo é livre. O texto de João 3 aqui é aquele texto que Jesus tem uma conversa com Nicodemos. E Jesus fala para Nicodemos, que era um mestre da lei, um cara letrado, um cara conhecedor da lei dos profetas, da palavra. Jesus fala para aquele irmão, aquele fariseu. Nicodemos era fariseu. Um dos mestres da sinagoga. Jesus fala assim: quem não nascer da água e do Espírito. Esse Espírito está em todo lugar, hein? Meu Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Irmãos, tudo é pelo Espírito. Lavar regenerador do Espírito. O Espírito Santo é livre. Ele sopra onde quer. Sopra aonde a gente jamais imagina ou sopraria. Ele soprou num vale de ossos secos. Ezequiel 37. Quem ia fazer uma coisa dessa? Irmãos, eu vi a imagem desse, não sei se é um filme ou se é mas é uma imagem que mostra, né? Essa cena de Ezequiel 37, né? O sopro de Deus, né? E aqueles ossos, né? Se juntando.
Irmãos, é fantástico, é maravilhoso. Eu vi uma vez, fiquei impressionado. Eu fiquei imaginando como Deus, né, opera maravilhas mesmo. Então, o Espírito sopra onde nós nem imaginamos. E eu sei que tem pessoas aqui com muitas questões, com muitos anseios, com muitos sonhos, que só um milagre de Deus, só uma intervenção divina pode fazer com que isso se torne realidade. E eu quero lhe dizer que o sopro do Espírito Santo pode ser soprado nessa noite sobre a sua vida. Amém? Porque é o Espírito Santo quem dá vida. Ele regenera, ele transforma, ele renova. Glória a Deus por isso. Ele sopra onde a gente jamais sopraria. Por isso, irmão, quando você for orar por alguém, ore em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Porque não é você que cura, não é você que conserta, não é você que salva, você apenas é instrumento. A igreja é instrumento, o poder é do Espírito Santo. Em nome de Jesus. O Espírito Santo é soberano, ninguém pode deter o vento. O Espírito Santo dirige, fala, escolhe e separa. Em Atos 13, eu gosto desse texto. É interessante. Atos capítulo 13, versículo 1 mesmo. 13:1 diz assim, ó: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo, que posteriormente seria chamado de Paulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse quem? O Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Irmãos, é Deus que separa, é Deus que capacita, é Deus que chama, é Deus que escolhe. E eu creio que o Espírito Santo está aqui para te chamar, citar essa noite para a obra que Ele preparou para você. Porque eu creio, porque nós temos orado aqui, e que para que Deus levante pastores nesse lugar. Nós temos orado aqui para que Deus levante missionários nesse lugar. Nós temos orado aqui para termos uma filha, abrir uma congregação. E Deus vai separar homens e mulheres cheios do Espírito, cheios do poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai dizer: olha, separem Domênico e Wilson para a obra que eu os tenho chamado. Aí, Domênico, segura essa. Irmãos, você precisa estar preparado. Você precisa estar atento àquilo que Deus quer fazer. Em nome de Jesus. Temos muitos planos para a semana que vem, ó, também. Para o ano que vem. E você pode ser escolhido hoje pelo Espírito Santo. Você já faz tempo que está na dúvida do que vai fazer, do que Deus preparou para você, do novo de Deus. Cantamos aqui, né? Chuva, e com ela vem o novo de Deus. Você cantou aqui. Deixa a tua glória encher esse lugar. Deixa o céu descer sobre nós. Como que é o restante? O som da chuva eu já posso, e com ela vem o novo de Deus. Já parou para pensar que o novo de Deus está chegando aqui para você nessa noite? E é o Espírito Santo que vai ser derramado. Porque derramarei do meu Espírito nos últimos dias. Vossos jovens profetizarão, vossos velhos sonharão, terão visões. Irmãos, a glória do Senhor será derramada em nome de Jesus. E será derramada sobre os sedentos, aqueles que têm sede e fome de Deus. Quem não tem fome nem sede, sinto muito lhe dizer, se você entrou aqui e não tem fome e nem sede de Deus, não tem nada para você aqui nessa noite. Mas quem entrou aqui e tem fome e sede de Deus, o Espírito Santo vai ser derramado em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. É o Espírito Santo, eu falei que ele dirige, fala, escolhe e separa. O Espírito Santo é incompreensível, não sabemos de onde vem nem para onde vai, só para onde quer. E ele não pode ser controlado, ao contrário, ele controla. O Espírito Santo controla. Em Ezequiel, acho que Ezequiel 47 agora, que fala que
as águas dão nos artelhos, nos joelhos. Eu acho que é 47, Ezequiel 47. Se não for, depois você me corrige. A água do rio, ela vai passando e ela vai pegando nos artelhos, no joelho. Daqui a pouco chega uma hora que ela está aqui, ó. Enquanto está no joelho e nos artelhos, você consegue andar. Mas quando a água bate aqui, ó, no pescoço, ou para cima do pescoço aqui, você já reparou quando você... Eu já fiz isso. Eu nasci numa cidade praiana, então eu sou caiçara, né? Se nascer na praia, perto da praia caiçara, eu sou caiçara. Mas lá no Nordeste. Quando você entra muito fundo, chega uma hora que ou você nada, ou então a água te leva. Não é assim? Quem está acostumado a ir para a praia, ou quem vai na piscina na parte mais funda, tem uma hora que não é mais você que faz, ou que dirige. É a água que te leva. E é assim que o Espírito Santo age na vida daqueles que deixam, naqueles que têm sede de Deus. Ele é derramado e chega um momento que você transborda a tal ponto que não mais eu, mas Cristo vive em mim através do Espírito Santo. É Ele que controla, é Ele que me leva para onde Ele quer, não mais eu. Agora é Cristo, não a minha vontade, mas a vontade de Cristo, de Deus, do Espírito. Glória a Deus por isso. Então Ele é incompreensível, Ele não pode ser controlado, Ele controla. O Espírito é quem nos santifica e nos transforma. O Espírito Santo nos transforma em quê? Ele nos regenera, Ele nos convence da justiça, do pecado, do juízo. Ele nos transforma em habitação, templo do Espírito Santo. Nós somos templo. Já parou para pensar nisso? Você que está aqui nessa noite? A importância do Espírito Santo na vida do crente, daquele que crê em Cristo, pequenos Cristo. Você já parou para pensar que Ele transforma você em templo do Espírito? E digo para você que o Espírito não habita em templos feitos por mãos. O Espírito é santo, importa que nós também sejamos santos. Buscai a santificação. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O Espírito é santo e Ele precisa que você dá para Ele te santificar, te limpar. Isso é um processo. Não é da noite para o dia, como nós já falamos, mas você precisa se deixar ser lavado. Ele quer ser derramado e Ele vai te limpar. Derramamento tem a ver com água. Água lembra limpeza, purificação, pureza. Então o Espírito, Ele é derramado sobre nós para nos santificar. O Espírito Santo que nos santifica. Glória a Deus. Seu corpo é templo. Para pensar nessa frase que eu vou falar. Seu corpo é templo, é habitação do Espírito Santo. Sua vida é um culto. Pergunto, sua vida tem sido um culto mesmo, de verdade? Ou é culto só aqui? Se sua vida é só culto aqui, tem coisa errada. O Espírito não está não, hein? Tem coisa errada. Porque se o Espírito está em você, a sua vida é culto onde você estiver. E suas atitudes são a liturgia do culto. Amém? Somos templo do Espírito Santo. A nossa vida é um culto. E as nossas atitudes, as nossas ações aí fora é liturgia do culto que prestamos a Deus. Estamos prestando culto a Deus quando estamos lá fora. O que é prestar um culto a Deus, pastor? Estamos dando bom testemunho, estamos amando as pessoas, estamos nos importando com as pessoas. Também falava com uma pessoa hoje, quando eu estou, esse exemplo é bem clássico, né? Muitas pessoas falam, e todo mundo já vai se identificar quando eu falar, quando a gente está no ônibus ou no metrô, sentado no lugar do idoso, da gestante, e o pior, e quando finge que está dormindo, é pecado, viu, irmão? Ninguém aqui, eu acredito que ninguém faz isso aqui. É pecado. Estou falando uma coisa muito simples. É pecado também. E precisamos perceber as nossas atitudes. E às vezes eu sento, mas eu presto atenção, tá? Porque eu sento lendo a Bíblia. Então eu tenho uma preocupação. Não, sentar pode. Você não pode é chegar alguém e não dar lugar. Porque se não tem ninguém lá, está vazio. Eu posso sentar, não posso?
Ixi, eu entreguei aqui, né? Irmão, mas eu leio a Bíblia, viu? E todo mundo vê que eu sou crente. As minhas atitudes é uma liturgia. Se eu não der bom exemplo, olha lá o crente, ó. Com a Bíblia e sentando lá, tomando o lugar do senhor e da senhora. Normalmente eu vou depois das 10 trabalhar de metrô, então está mais vazio. Essa foi boa. Irmãos, nós somos templo do Espírito Santo, o Espírito Santo nos santifica. Estamos deixando Ele nos santificar de verdade? Outra coisa que é importante, o Espírito Santo é o nosso intercessor, Romanos 8, de 26 a 28. E o mesmo Espírito intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Ele conhece as nossas fraquezas. Eu vou ler esse texto aqui. Romanos 8, é muito lindo. Olha, irmãos, tenham paciência. Em nome de Jesus. Tendo também o Espírito semelhantemente nos assiste. E Ele nos assiste aonde? Em nossas fraquezas. O Espírito Santo nos assiste. Lembre, esse é um ministério do Espírito Santo. Nos assistir em nossas fraquezas. Isso é sinal que somos fracos. E o Espírito Santo é importante para o cristão. Outra coisa, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por mim e por você, pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, é assim que o Espírito Santo trabalha, nos santificando, intercedendo. Ele nos assiste em nossas fraquezas. A nossa força não vem de dentro, a nossa força vem do alto. O Espírito, esperais até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. Esperai até que do alto. A nossa força, o nosso poder vem do alto, vem do Espírito que é derramado sobre a igreja. Glória a Deus. Amém. Vem do alto. Ele intercede intensamente, eficazmente. Que mais? O Espírito Santo é a promessa de Deus. Que promessa? A promessa que está lá em Joel, capítulo 2, versículo 28. Porque nos últimos dias derramarei do meu Espírito Santo. Devemos esperar confiantemente nas promessas de Deus. Esperar até que do alto sejamos revestidos. E mais recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito. Irmãos, eu queria lembrar aqui uma coisa. Esperai até que Ele venha. Lá em Atos, capítulo 1, o texto que nós lemos. O Espírito Santo demorou 10 dias para ser derramado. De acordo com a tradição, com os historiadores. Depois que Jesus subiu o assunto aos céus, 10 dias demorou para que o Espírito Santo fosse derramado. Jesus não falou, olha, esperai, até que depois de 10 dias, o Espírito Santo seja derramado. Jesus não disse, esperai até que depois de 7 dias, o Espírito Santo seja derramado. Jesus não disse, esperai que até depois de 30 dias, o Espírito Santo seja derramado. Mas ele disse assim, esperai até que do alto sejais revestido poder. Então não é na minha hora, não é no meu tempo. O texto lá no versículo 6 do capítulo 1 que nós lemos em Atos, diz assim, os discípulos estavam assim, mas Senhor, será que agora que é o final dos tempos? Jesus deu uma solapada neles, falou, olha, não vos compete, esse negócio não é com vocês. O negócio de vocês é fazer a obra. Discutir como é que vai ser feito, se vai ser amanhã, se vai ser depois. É Deus que manda. Isso é propriedade exclusiva de Deus. É da diretoria do céu. Ontem foi eleita a diretoria das PIC. Da diretoria do céu. É Deus que manda. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A vocês não compete conhecer tempos ou épocas. É fazer a obra. Recebereis poder para quê? Eu estou adiantando já aqui uma parte. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, temos que esperar até que sejamos revestidos. Como? Eles perseveravam unânimes, diz o texto, no versículo 14 que nós lemos aqui,
Todos estes perseveravam, versículo 14 do capítulo 1. Todos estes perseveravam unânimes aonde? Como? Oração. Unânimes em oração. Era assim que eles receberam o Espírito Santo. Estavam orando. E o Espírito Santo soprou. E o Espírito Santo foi derramado. E o Espírito Santo abalou as estruturas do lugar que eles estavam. Eles não estavam preocupados com o tempo. Se era 10 dias. Se era 5 dias. Se era um mês. Se era um ano. Eu não sei quando vai ser. Eu não sei quando você vai receber aquele dom que você está pedindo. Eu não sei. Eu só sei que você tem que esperar até que do alto você seja revestido. Porque foi assim que Jesus falou e é assim que eu estou falando para você. Estou transmitindo o que ele disse. Eu sou um porta-voz de Deus aqui nessa noite. Espere até que do alto você seja revestido. Enquanto isso, ora. Unânime. Se junta com a sua família. Se junta com a igreja em oração. Para que você, no momento certo, seja revestido em nome de Jesus. John Stott falou uma outra frase assim: antes de enviar a igreja ao mundo, Deus enviou o Espírito à igreja. Amém? A igreja só se espalhou quando? Quando o Espírito Santo foi derramado. Irmãos, eu estou orando para que o Espírito Santo seja derramado. E a gente se espalha aqui por esse bairro. Cheios do poder do Espírito. Sendo testemunhas. Primeiro em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Em nome de Jesus. Todo crente precisa ser batizado pelo Espírito Santo. Amém? Eita, agora eu vou ter que explicar esse negócio aqui. Todo crente precisa ser batizado no Espírito Santo. Todo aquele que é salvo é batizado no Espírito Santo. No corpo de Cristo. Amém? Todo crente que é salvo, ele recebe o Espírito Santo. Ele recebe o selo do Espírito Santo. Não sei qual a vertente doutrinária que você que está aqui nessa noite acredita, mas nós aqui da igreja congregacional acreditamos que quando nos convertemos, quando o Espírito Santo convence o pecador da justiça, do pecado e do juízo, Efésios 1:13, ele é selado com o Espírito Santo da promessa, amém? Então, todo crente salvo é batizado pelo Espírito Santo. Pastor, mas e se não falar em línguas? Falar em línguas não é a única evidência, ou a evidência que você é cheio do Espírito Santo. Porque tem muita gente que fala em línguas e é fofoqueiro, e tem ódio no coração. Tem muito crente que fala em línguas e desobedece, dorme no banco do metrô lá, como é que fala? Do deficiente. Desobedece a palavra de Deus, é um picareta, é um desonesto, não devolve o troco na padaria, e fala em línguas, e profetiza. Não é batizado no Espírito Santo. Esse vai para o lago de fogo e enxofre. Vai para o inferno. Eita, é assim mesmo que diz o texto. Naquele dia, uns falam, mas eu profetizei em teu nome, eu falei em línguas em teu nome. O que Jesus faz? Apartai-vos de mim, porque eu não. Porque tive fome, não me deste comer. Tive sede, não me deste beber. Estava nu e não me vestiste. Estava preso e não me visitaste. Agora, aqueles que obedeceram, não falaram em línguas, mas estavam cheios do Espírito Santo, sabe por quê? Porque o fruto do Espírito é amor, alegria, humildade, bondade, misericórdia. Irmãos, olha a importância do Espírito Santo na vida do crente. Você não tem que ter o Espírito para falar em línguas. Você tem que ter o Espírito Santo para amar, para gerar vida. Lá em Gênesis, Jesus fala assim, a gente nem leu essa parte, mas lá em Gênesis tem uma parte que fala assim, depois que Deus cria o homem, ele diz assim, crescei e multiplicai-vos. O termo ali foi uma das primeiras aulas que nós tivemos, eu, o Jefferson e o Tiago, uma das primeiras aulas que nós tivemos no IBB, no seminário que nós nos formamos. Crescei e multiplicai-vos. O termo ali no hebraico, a ideia é gerem vida. Gerem vida. Gerem vida. Em nome de Jesus. Muitas pessoas estão mortas em delitos e pecados. E o Espírito Santo precisa ser derramado para gerar vida. Através da igreja.
Glória a Deus. Ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito. É impossível crer em Jesus se não for pelo Espírito. É impossível alguém fazer parte da igreja de Deus sem ser batizado no Espírito. Se você não tem o Espírito, você não faz parte do corpo de Cristo. Se você não tem o Espírito Santo, você não é batizado no corpo de Cristo. Então, todo crente tem o Espírito Santo. Todo crente é habitado pelo Espírito. É impossível ser crente ou salvo se não tiver o Espírito Santo. Terceira questão. A necessidade de ser revestido de poder. Meu Deus do céu. Já vamos acabar. Está 8h30. Lucas 24:49, já falamos. Esperai, permanecei. Eu vou ler esse texto. Eu já falei, mas eu preciso ler de novo para lembrar. 24:49, preciso ler ele todo. É um dos últimos versículos. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Nós já falamos da promessa. O Espírito Santo é promessa, né? Derramarei o meu... Porque nos últimos dias, Joel, lá o profeta, já profetizava. E é o mesmo texto que em Atos, Pedro prega. O texto de Joel. Porque nos últimos dias derramarei do meu Espírito, disse o profeta, profetizando uma promessa de Deus. Da parte de Deus. E Jesus, um bom tempo depois... Acredito que 600 anos depois, ou 500 anos, alguma coisa do tipo. Diz para os discípulos, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, que cidade? Jerusalém. Até que do alto sejais revestido de poder. Irmãos, é necessário ser revestido de poder. Já falamos sobre isso. Uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é o Espírito Santo ter você. Olha que coisa de... Anota isso aí. Uma coisa é ter o Espírito Santo em você. Outra coisa é o Espírito Santo ter você. Amém? Pergunto, o Espírito Santo tem você? Ou você tem o Espírito Santo? Fica aí para você. Quando o Espírito Santo me tem você, tem a igreja, o fruto é... Qual é o fruto que você está dando? Qual é o fruto que está brotando? Ódio, tristeza, rancor, confusão, dissensão, facção. Esse espírito que está em você não é de Deus. E a ordem é, Gálatas, se eu não me engano, 5,16. Andai no Espírito. Ele tem que ter você. Você tem que ter o Espírito. Mas ele precisa controlar você. E não você fazer o que você quer. Uma coisa é ter o Espírito Santo presente. Outra coisa é ter o Espírito Santo presidente da sua vida. Ele pode estar em você, mas pode ser que você não deixe ele controlar você. Você andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E jamais satisfareis os desejos da carne. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito, outra coisa é ser cheio do Espírito. Já falamos isso aqui. Ter é uma coisa, ser cheio é outra. E a ordem é enchei-vos do Espírito. E nós sabemos que estamos cheios, e nós sabemos se estamos cheios ou não. Irmão, fala sério. E aqui, entre nós aqui, entre nós e a live que está assistindo ali, entre nós e o mundo que tá nos assistindo, você também que está nos assistindo aí, cá entre nós. Se a gente tivesse que passar uma régua aqui na nossa vida espiritual, agora, eu e você, passar uma régua, tem poder do Espírito Santo na sua vida? Não fala para mim não, fala para você. Você está cheio do Espírito Santo mesmo? Porque as evidências são claras quando a pessoa é cheia do Espírito Santo. Claríssimas, óbvias. Pergunto, você é cheio? Meu Deus. Não responde para mim não. Responde para você e para Deus. Em nome de Jesus. Nós sabemos se estamos cheios ou não, irmãos. Nem todos os crentes habitados estão cheios do Espírito. Há evidências. As pessoas que convivem com você sabem disso e você também sabe. Se você é cheio, dá para ver.
E dá para ver também se você não é cheio do Espírito Santo. As evidências são óbvias, claras. Jesus está tratando disso aqui no texto. Sabe o que ele diz? Atos 1, o que ele diz aqui no texto, no capítulo, versículo 5. Vamos lá. Jesus fala assim, olha, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntavam, né, não vos compete conhecer tempo, será este tempo que restaures o reino? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempo ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós e sereis as minhas testemunhas, gente. As pessoas vão ver se você é cheio ou não do Espírito Santo. Isso é claro. Se não está vendo, tem coisa errada. O Espírito Santo está apagado. E a Bíblia diz, não apagueis o Espírito. Uma grande pergunta, né? E nós já falamos aqui eu estou cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo não é opção. É uma ordem. É mais que isso. Não é opção. Não, é para ser. É igreja. É crente em Cristo Jesus. Tem que ser cheio. É ordem. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Como é que está a sua vida espiritual? Não tem vontade de orar, não tem vontade de ler a Bíblia, não tem vontade de fazer nada? Me desculpe, o Espírito Santo não está nesse templo. Não está habitando nesse lugar. Porque onde o Espírito habita, tem força. Onde o Espírito habita, tem alegria. Onde o Espírito habita, tem poder. Tem unção. Tem o derramamento. Tem alegria. Em nome de Jesus. Ser cheio do Espírito Santo não é coisa excepcional. É normal. Ser cheio tem que ser o normal da igreja. Anormal é eu não ser cheio. Já parou para pensar nisso? Ser cheio é normal, irmãos. Ter vontade de orar, ter vontade de ir para a igreja, ter vontade de... mas eu estou orando em casa, está errado. Não é só em casa não, é na igreja também. Não deixar de congregar como é costume de alguns. É a palavra que está dizendo. Tu tem prazer em estar na casa do Senhor. Amém? É assim que funciona. É assim que a banda toca. A banda de Deus. Que negócio é esse? Irmãos, não temos que ficar discutindo a obra, mas temos que fazer a obra de Deus. Amém? Tem muita gente filosofando teologia, teologando. Tem muita gente falando de um monte de coisa. Calvinismo, arminianismo e doutrina para lá, doutrina para cá. Não tenho nada contra isso não. Mas vai orar também. Vai cuidar do teu irmão, vai evangelizar quando sair no meio da rua. Sai dando volta no quarteirão, pregando o evangelho. Quem tem poder do Espírito Santo é assim que faz. Convida o teu vizinho para ir para a igreja. Que Deus abençoe os visitantes que estão aqui nessa noite. Que vocês sejam cheios do Espírito Santo aqui. E Deus abençoe os irmãos que convidaram os visitantes que estão aqui nessa noite para serem cheios do Espírito Santo. Espero que Deus esteja tratando com vocês também. Amém? Amém. Amém, irmãos. É assim. Porque o Espírito Santo é espírito de vida, de alegria. Não é de tristeza. Glória a Deus por isso. O que mais aqui, olha? Então, não é para ficar discutindo. É para fazer. Nós não fomos chamados para discutir a obra. Eu fui chamado para fazer. Os discípulos estavam discutindo. Então, será que está chegando o erro? Olha, Jesus, fica na sua aí, meu amigo. Vai fazer a obra. Você vai receber poder, filho, para trabalhar. Não é para ficar discutindo aí se quem vai ficar do lado de Jesus, quem vai ficar à esquerda, direita. Vai trabalhar, meu amigo. Igreja, vamos trabalhar. E é por essa causa que Jesus enfatiza. Ter poder, vocês vão ser revestidos para fazer a obra. Para quê? Irmãos, vamos ser bem sinceros. Temos que fazer a obra de Deus. Estamos falando muito, eu costumo falar isso, e praticando pouco. No aniversário da igreja, vai vir dia 30 e 31 de janeiro. Eu quero encher essa igreja de visitante, de pessoas que precisam do amor de Deus. Que Deus me perdoe os irmãos que estão assistindo de outras igrejas. Se quiser nos visitar no nosso aniversário, venha. Mas a prioridade é para quem precisa de Jesus.
para quem precisa ser evangelizado, para quem precisa ser salvo, para quem precisa ser curado. Eu gostaria que você, desde já, irmãos aqui da Igreja Congregacional de São Miguel Paulista, dia 30 e 31 de janeiro, não vamos fazer festa só para o nosso grupinho, a festa é para o povo. A igreja vai pregar a palavra de Deus para que vidas sejam salvas, e vai ter festa nos céus, amém? Vamos fazer festa na igreja para que haja festa nos céus. Se uma pessoa só se converter, se dobrar aos pés de Cristo, já vai ter uma festa grande nos céus, porque assim diz a palavra de Deus. Então já vão trabalhando nesse sentido, já vá pensando se você vai convidar o seu amigo do trabalho, o seu vizinho, o seu irmão, a sua irmã, não sei quem você vai convidar, mas convide para ouvir uma palavra de amor, uma palavra de vida. E o tema, né, já falamos, multiplicando o amor. Vamos multiplicar o amor. Convidar um amigo para ouvir a palavra de Deus é multiplicar o amor. Convidar um amigo para ser cheio do Espírito Santo é multiplicar o amor. Convidar um amigo para você abençoar, orar, ajudar de outras formas é multiplicar o amor. Glória a Deus. Porque assim como eu vos amei, disse Jesus, amem uns aos outros. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Aí eu boto fé. Quando eu amo meu irmão, de fato e de verdade. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu abrir mais uma garrafinha aqui, que o negócio está... Gente, segura a onda aí. Deus mandou falar, já está acabando, tem outra folha aqui. Deus mandou falar, a gente tem que falar, né? Rapaz, não sei, de repente tem gente querendo me jogar pedra aí. Olha o Espírito Santo. Olha o Espírito Santo. Aleluia. Jesus amado. Então, irmãos, no quesito poder, nós já falamos aqui, se você tivesse que passar a régua aí, como é que está a sua vida de poder do Espírito Santo? Você ora e Deus tem manifestado a glória dele na sua vida? Você ora pelas pessoas e elas são curadas? Você ora pelas pessoas e Deus ouve a sua oração? Nesse quesito poder, uma vez que a necessidade da igreja ser revestida de poder, qual o nível que você está? Tiago, você pode vir aqui para me ajudar já? Pode ser aquela lá, que a gente combinou. Amém. Primeiro, poder para sair do campo da especulação teológica e depois para fazer a obra missionária. Vamos sair. Poder para quê, irmãos? Para ficar discutindo teologia? Não. Poder para fazer a obra missionária. Amém? Orem, essa igreja é igreja missionária. Amém? Eu não canso, eu vou repetir sempre. É uma igreja missionária. Vamos inculcar isso nas nossas cabeças. Essa igreja é uma igreja missionária. Já contribuímos com missões e eu quero, em nome de Jesus, tenho falado isso aqui, eu quero, com a diretoria atual e a nova, eu quero que o ano que vem a gente abençoe mais missionários, em nome de Jesus. Queremos adotar missionários, em nome de Jesus, para abençoar os irmãos que estão no campo. Isso também é fazer a obra missionária, não é ficar discutindo quem vai, quem não vai, se vai ser amanhã, se vai ser depois. Vamos abençoar em nome de Jesus. Glória a Deus. Os discípulos queriam discutir escatologia. Jesus falou, isso não é para vocês. Vocês vão receber poder para trabalhar, viu? Poder para trabalhar, não é para ficar discutindo teologia não. Então é isso que nós temos que estar atentos. Vou lhe dizer algo maravilhoso aqui nessa noite. Se você quer ver resultado de crescimento na igreja, você precisa trabalhar. Poder para trabalhar, irmão. Tem gente que quer poder para ganhar dinheiro, quer poder para comprar isso, poder para comprar aquilo, poder para trabalhar. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu tenho vivido isso na minha vida, glória a Deus. Deus tem suprido cada uma das minhas necessidades. Desde a minha adolescência, quando me converti, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. E hoje eu vivo uma vida abundante, para a glória de Deus, amém? E eu quero profetizar isso na sua vida também, no poder do Espírito Santo. Que o Espírito Santo nessa noite se manifeste na sua vida. Você que está preguiçoso espiritualmente, você que está preguiçoso para ler a palavra, Deus vai renovar a tua força aqui em nome de Jesus. Não é para ficar discutindo teologia, é para trabalhar.
é para trabalhar. É para trabalhar. Muita gente que entende muito, tem muita teologia, mas não faz nada. Às vezes você vê aquele cara lá que não sabe nada, nunca estudou, mas é o cara que mais evangeliza, é o que mais dá fruto, é o que mais multiplica na igreja. Sabe por quê? Porque tem poder do Espírito Santo na vida dele. Não tem teologia, mas tem poder. Tem vida no altar, tem vida de oração, busca na palavra. Irmãos, para colher tem que semear. Vamos trabalhar para semear, jogar semente, porque depois de um tempo nós vamos colher frutos. Glória a Deus, nós precisamos de poder. Não de diplomas, não de títulos. Poder para quê, pastor? Para se relacionar. E sereis minhas testemunhas. Quando eu sou testemunha, eu me relaciono com as pessoas. Tem uma história interessante aqui, que sereis minhas testemunhas em Jerusalém, primeiro em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E uma história interessante aqui é que os discípulos, inclusive João, certa vez, eu acho que é Lucas 9, 54, alguma coisa assim. João queria fulminar. Falou, Senhor, que João, apesar de ser o apóstolo do amor, ele era o filho do trovão. E João, certa vez, junto com Jesus, ali numa situação, Pedro estava junto lá, né? Ele falou assim, que eles tinham que passar por Samaria. E Jesus precisava passar. E João fala assim, Senhor, vamos fulminar, esse povo é idólatra, esse povo, vamos, quer que mande fogo do céu cair? O que Jesus falou? Pedro, que é isso? João, que é isso? Você está me confundindo? Eu sou de amor, eu sou de paz, não sou de guerra. E Jesus fez o que fez lá em Samaria. Todos lembram aqui da mulher samaritana. E é interessante que o mesmo João que queria fulminar Samaria foi revestido de poder, e ele foi para Samaria testemunhar. E sabe o que eles fizeram? Quando chegaram lá em Samaria, capítulo 2, oraram para que os samaritanos fossem cheios do Espírito Santo. É isso que o Espírito Santo faz na vida de João. João queria fulminar, tinha ódio no coração, tinha raiva daquele povo, mas o Espírito foi derramado e o coração de João foi transformado. E depois ele orou para que o Espírito Santo fosse, para que Samaria fosse revestida de poder. Meu Deus, é assim que Deus faz. Eu não gosto, mas quando o Espírito é derramado, Ele manifesta a glória dEle. Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus. João é poderoso. Deus é poderoso. João foi revestido. Muitas pessoas decidem os rumos da sua vida sem consultar Deus. Não deixe de consultar o Senhor. Oh Senhor, poder para quê? Para pregar o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sem poder você está em uma sala de aula o ano todo e ninguém conhece você, ninguém sabe que você é crente. Sem poder você se cala, sem poder você se acovarda, sem poder você se torna um agente secreto do reino. Sem poder, seus vizinhos não saberão que Jesus é o Senhor da sua vida. Sem poder, a sua família não será evangelizada, não será curada, não será transformada. Sem poder você será omisso. Mas com poder é impossível não falar do nome de Jesus. E é por isso que Jesus ressalta a necessidade de ser revestido. Aleluia, Jesus. Você canta comigo? Diga assim: Espírito, tens liberdade aqui. Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Diga: tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Fala do fundo do seu coração, vai. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada.
Jesus. Oh, aleluia. Eu queria que você deixasse o Espírito Santo envolver. Se você quiser, fique à vontade na presença de Deus. Deixa o Espírito Santo falar o teu coração. Deixa o Espírito Santo te tomar. Deixa o Espírito Santo controlar a sua vida. Em nome de Jesus. Que Ele tenha liberdade. Oh, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Mais uma vez. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Coloca diante do altar do Senhor, que Ele possa te revestir aqui nessa noite. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito. Você que está assistindo aí, dê lugar ao Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo operar na tua casa, na tua família. Oh, Jesus! Irmão, se você quer ser cheio, em nome de Jesus, levanta a sua mão aí. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero profetizar sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu quero ver a glória do Senhor se manifestando. Você que tem o Espírito Santo, mas quer ser cheio, em nome de Jesus, entregue a sua vida ao Senhor. Jesus, manifesta a tua glória, muda as coisas de lugar, Senhor, em nome de Jesus. Transforma, muda cenário, muda, Senhor, estrutura, muda lares, muda casa, muda, enche, em nome de Jesus. Oh Deus, regenera, santifica. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu creio que Deus está preparando essa igreja para um novo tempo. Apesar da pandemia, Deus tem feito grandes coisas aqui nesse lugar. Deus está nos preparando, irmãos, para viver o novo de Deus.
para viver coisas novas, novidade, para andar em novidade de vida. Está um povo forte aqui nesse lugar. Amém. Um exército poderosíssimo em nome de Jesus. Homens e mulheres capacitados pelo Espírito Santo, treinados. E assim como em Atos 13, o Espírito Santo separa Paulo e Barnabé, Deus está separando homens e mulheres aqui nessa noite. Creia em nome de Jesus. Busque o conhecimento, busque a intimidade, um relacionamento íntimo com Deus. Não seja apenas ouvinte, seja praticante da palavra. Temos muitas coisas para melhorar aqui na igreja. Muitas coisas. E Deus vai usar você. Não espere vir um teólogo. Não espere vir uma pessoa totalmente capacitada, cheia de diploma. Deus vai usar você, irmãos, sem diplomas. Deus vai usar você com curso primário. Deus vai usar você com o que você tem. Embora eu já lhe aconselho a buscar o conhecimento, mas Deus vai usar você com o que você tem. É só você entregar sua vida para Jesus. É só você deixar o Espírito Santo te encher. Não basta apenas ter o Espírito, tem que deixar Ele encher você. Não basta apenas ter o Espírito, mas o Espírito Santo tem que ter você. Não basta apenas ter o Espírito Santo tem que ter você. Em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero agradecer aos visitantes. Eu não sei o nome de todos, e se eu for falar aqui, talvez eu vá. Então, obrigado. Eu sei que o Domênico trouxe as suas irmãs, os irmãos lá atrás. Deus abençoe vocês. Antes de ir embora, eu quero cumprimentar vocês, abençoar vocês. Aliás, abençoar, eu vou abençoar agora. E a igreja, eu peço à igreja que, de fato e de verdade, seja uma igreja acolhedora, que inspira pessoas a viver os propósitos de Deus. Então, se o irmão quiser ser cumprimentado, cumprimente. Se ele não quiser ser cumprimentado, cumprimente de longe, não tem problema. Mas não deixe de abençoar, de desejar a paz do Senhor. Se a pessoa quiser oração, ore por ela, não tem problema. Orar não é problema. Orar é solução. Então vamos ser uma igreja acolhedora. Que os nossos visitantes se sintam acolhidos em nome de Jesus. Se sintam cheios da presença de Deus em nome de Jesus. Se sintam curados, se sintam renovados no poder do Espírito Santo. Amém. E eu quero pedir desde já que você busque contagiar pessoas, conduzir pessoas a uma vida contagiante, centrada em Jesus. Eu quero convidar você, igreja, a amar a Deus, a amar as pessoas, a servir. Esteja pronto a servir. A ninguém deveis nada, a não ser o amor, diz a palavra de Deus. Que você tenha propósitos, adore ao Senhor, discipule alguém, evangelize, tenha comunhão com os irmãos, sirva uns aos outros, em nome de Jesus. Estenda a sua mão, nós vamos orar. E já se sinta convidado para quarta-feira, o culto de oração, para domingo, mais um culto. Se você quiser oração na sua casa, fale conosco, nós vamos na sua casa, com Covid ou sem Covid, nós vamos ministrar em nome de Jesus, o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Você que está assistindo também, quer visita? Se for de outro país, manda a passagem que a gente vai. E vamos orar, com Covid ou sem Covid. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno e glorioso Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a sua igreja, agora e para todos sempre. Todos digamos amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Sou tua casa. Sou tua casa, tua morada. Eu sou teu
teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Jesus.